Todo o céu em um só complexo representa um só homem. Que o céu em todo complexo represente um só homem é um arcano ainda não conhecido no mundo, porém nos céus é muito conhecido. A inteligência dos anjos lá consiste principalmente em sabê-lo e em conhecer as suas coisas específicas e singulares. Daí também dependem muitas coisas que, sem o conhecimento desse arcano, como princípio comum, não entrariam distinta nem claramente nas ideias da sua mente. Como eles sabem que todos os céus, com as suas sociedades, representam um só homem, por isso também eles chamam o céu o máximo e divino homem. Divino, porque o divino do Senhor faz o céu. Ver Números 7 a 12. Que as coisas celestes e as coisas espirituais hajam sido dispostas e conjuntas nessa forma e nessa imagem é o que não podem perceber aqueles que não têm uma ideia justa dos espirituais nem dos celestiais. Eles pensam que as coisas terrestres e materiais que compõem o último grau do homem fazem o homem, e que, sem elas, o homem não é homem. Saibam, porém, que o homem é homem não pelas coisas terrestres e materiais, mas porque ele pode compreender a verdade e querer o bem. Nisso é que consistem as coisas espirituais e celestes que fazem o homem. O homem sabe até que um indivíduo é tal qual ele é quanto ao entendimento e à vontade. E, além disso, o homem pode saber que o seu corpo terrestre foi formado para estar ao serviço do seu entendimento e da sua vontade no mundo, e para prestar convenientemente por eles usos na última esfera da natureza. É até por isso que o corpo nada faz por si próprio, mas age com uma inteira submissão ao capricho do entendimento e da vontade, a tal ponto que tudo que o homem pensa, ele o pronuncia pela língua e pela boca, e tudo que ele quer, ele o faz pelo corpo e pelos membros, de sorte que é o entendimento e a vontade que fazem, e o corpo nada faz por si próprio. Assim, é evidente que as coisas intelectuais e voluntárias fazem o homem. E, como estão em uma semelhante forma, porque atuam nas menores partes do corpo, como o interno atua no externo, por isso é por elas que um homem é chamado homem interno e espiritual. O céu é um tal homem na maior e na mais perfeita forma. Tal é a ideia dos anjos a respeito do homem. Por isso, eles nunca se detêm nas coisas que o homem faz pelo corpo, mas sim pela vontade segundo a qual o corpo atua. Essa vontade eles chamam o homem mesmo, e ao entendimento chamam homem enquanto ele fizer um com a vontade. Os anjos não veem, na verdade, o céu em todo o complexo sob uma tal forma, porque o céu inteiro não vem ao alcance de anjo algum, mas eles veem, às vezes, como fazendo um sob essa forma, sociedades afastadas, que são compostas de muitos milhares de anjos. E, por uma sociedade como parte, eles concluem em relação ao geral o que é o céu. Porque desde que se trata de uma forma perfeitíssima,
dá-se com os gerais como com as partes, e com as partes como com os gerais. Há somente a diferença que existe entre duas coisas semelhantes, das quais uma é maior e a outra menor. Sendo assim, eles dizem que o céu inteiro está sob uma tal forma na presença do Senhor, porque o divino vê todas as coisas pelo íntimo e o supremo. Por ser o céu tal, resulta também que ele é governado pelo Senhor como um só homem e, por conseguinte, como sendo um. Sabe-se com efeito que, apesar de o homem consistir em uma quantidade inúmera de coisas variadas, tanto no todo como na parte, no todo em membros, órgãos e vísceras, na parte em séries de fibras, nervos e vasos sanguíneos, assim em membros por dentro de membros e em partes por dentro de partes. A verdade é que, apesar disso, o homem, quando age, age com um. Tal é o céu sob o auspício e a direção do Senhor. Se no homem tantas coisas variadas fazem um, é porque não há nele uma só que não opere para a coisa geral e não preencha um uso. O geral preenche o uso para suas partes, e as partes preenchem o uso para o geral, porque o geral existe pelas partes e as partes constituem o geral. Por isso, elas se consideram reciprocamente, se olham mutuamente e são conjuntas em uma forma tal que todas as coisas em geral e em particular se referem ao geral e ao bem do geral. Daí vem que elas fazem um. As consociações são semelhantes nos céus. Lá eles são unidos segundo os usos em uma semelhante forma. Por isso, os que não fazem uso para o bem comum são rejeitados do céu, porque são partes heterogêneas. Preencher um uso é querer bem aos outros, para o bem comum, e não preencher um uso é querer bem aos outros, não para o bem comum, mas para si próprio. São estes os que se amam acima de todas as coisas, enquanto aqueles amam o Senhor acima de tudo. Daí vem que aqueles que estão no céu fazem um, contudo, não por si próprios, mas pelo Senhor, porque eles o consideram como o único aquo, origem de tudo, e seu reino como o geral, cujo bem se deve prover. É isso que é significado pelas palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar a justiça do reino de Deus significa procurar o seu bem. Aqueles que no mundo amam o bem da pátria mais do que o seu bem próprio e o bem do próximo como o seu próprio bem, são os que na outra vida amam e buscam o reino do Senhor, porque lá o reino do Senhor substitui a pátria. E os que amam fazer aos outros o bem, não por causa de si próprios, mas por causa do bem, esses amam o próximo. Como todo o céu representa um só homem, e além disso, ele é o homem divino espiritual na maior forma, também em efígie, resulta que o céu é, como o homem, disposto em membros e em partes, que também têm os mesmos nomes.
os anjos sabem até em que membro se acha tal sociedade e em que membro tal outra. E eles dizem de uma sociedade que ela está em tal membro ou em tal província da cabeça, de uma outra que ela está em tal membro ou em tal província do peito, e ainda de uma outra que ela está em um tal membro ou em tal província dos lombos, e assim por diante. Em geral, o céu supremo ou terceiro forma a cabeça até o pescoço. O céu médio ou segundo forma o peito até aos lombos e aos joelhos. O céu último ou primeiro forma os pés até às solas, e também os braços até aos dedos, porque os braços e as mãos são os últimos do homem, ainda que estejam nos lados. Daí se vê ainda por que razão há 3 céus. Os espíritos que estão por baixo do céu ficam muito admirados quando ouvem ou veem que o céu está tanto por baixo como por cima. Com efeito, do mesmo modo que os homens do mundo, eles estão na crença e na opinião que o céu só se acha em cima, porque não sabem que a situação dos céus é como a situação dos membros, dos órgãos e das vísceras no homem, os quais estão alguns acima e alguns outros abaixo, e que seja como a situação das partes em cada membro, em cada órgão e em cada víscera, das quais algumas estão por dentro e algumas outras por fora. Daí a confusão das ideias a respeito do céu. Tais coisas a respeito do céu, como máximo homem, foram referidas porque sem esse conhecimento prévio seria impossível compreender de algum modo o que se vai dizer sobre o céu, e não se formaria ideia alguma distinta da forma do céu, da conjunção do Senhor com o céu, da conjunção do céu com o homem, nem do influxo do mundo espiritual no mundo natural. E, finalmente, não se teria ideia alguma da correspondência. Entretanto, são esses assuntos que devem ser tratados por ordem nos artigos que vão seguir. Por isso é que, para lançar luz sobre esses assuntos, tais preliminares foram dadas.